vai ter 20 minutos. Quando tiver faltando 5 minutos, eu vou assinar para você, certo? Falou 55, tá bom? Pode começar? Boa tarde a todos. Queria saudar todos os meus amigos e meus familiares presentes, assim como a banca, a professora Adriana, a professora Gabriela e o meu orientador, Dr. Márcio. Nós vamos falar, o tema do trabalho é placas de obras públicas, a utilização da promoção política e a vulnerabilidade do princípio da impessoalidade. Quais placas são estas? Quando transita-se em qualquer praça ou algum prédio público, encontra-se normalmente um monumento. Nesse monumento, encontra-se também a placa. Nesta placa, encontra-se o nome da praça, do monumento, daquele local público, assim como o realizador de determinada obra. O objetivo geral deste trabalho é demonstrar para a sociedade a prática ilegítima de promoção políticas nas placas das obras públicas que fere o princípio da impessoalidade. Os objetivos específicos do trabalho nada mais é que apresentar os princípios fundamentais do direito administrativo para analisar o objeto do estudo. Apresentar o pensamento do Supremo Tribunal Federal, a inteligência do Ministério Público de Minas Gerais e demonstrar a prática abusiva nas placas de obras públicas. A metodologia de ensino de pesquisa utilizada, e, segundo o autor, Antônio Carlos Gil, pesquisa exploratória tem como objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito, ou a construir hipóteses. Na maioria dos casos, assume a forma de pesquisa bibliográfica ou estudo do caso. Nesse trabalho, foi utilizado os dois métodos. Segundo Marconi e Lacatos, em sua obra Metodologia Científica, técnica de pesquisa bibliográfica, abrange os livros, artigos, publicações, documentos e artigos na internet. Antônio Joaquim Severino, um autor, em sua obra, diz que pesquisa do campo de observação é aquela no qual o observador apenas observa, não interferindo no determinado ponto a ser observado. E o estudo do caso fictício, baseando-se em situações reais, será criado um caso fictício. A problemática deste trabalho é a colocação do nome do administrador público nas placas inaugurais de obras públicas fere o princípio da impessoalidade. Essa problemática será respondida ao longo da apresentação do trabalho. Os princípios fundamentais do direito administrativo. Os princípios fundamentais do direito administrativo têm duas bases, onde uma é a supremacia do interesse público. O que significa esse princípio? Quando existir divergência entre o interesse do particular, o interesse do coletivo, o interesse público, existirá uma supremacia do interesse público, ou seja, ele terá um poder mais alto do que o interesse do particular. A outra base é o princípio da indisponibilidade do interesse público, que serve para ponderar o princípio em comento anterior, que é o da supremacia do interesse público. Apresentadas essas duas bases, temos os 5 princípios explícitos na Constituição da República Federativa do Brasil, conhecido por LIMP, que traz o princípio da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. O princípio da legalidade diz que o administrador público não poderá fazer nada mais do que a lei obriga a fazer. O princípio da moralidade diz que o gestor público deverá agir com ética, moral e caráter. O princípio da eficiência traz que o administrador público, o gestor público, aquele eleito pelo povo, deverá ter uma atuação ágil, observando sempre os cofres públicos, para que exista uma economia pública daquela sociedade que o elegeu. O princípio da publicidade, onde deverá ser de maior forma, a sua forma será maior, quanto mais ampla, melhor. Podendo ser por meios impressos, por televisão, internet, qualquer meio, desde que seja público, para que todos tenham conhecimento, utilizando sempre da transparência, para que o administrado tenha assim conhecimento do que o administrador público está realizando.
O princípio da impessoalidade diz que o gestor público não deverá demonstrar a sua vontade, e sim deverá demonstrar a vontade daquele povo que o elegeu. E assim não deverá existir a promoção pessoal, ou seja, a sua vontade será inferior. O que vai prevalecer é a vontade do povo. O artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil, no parágrafo 1º, diz que a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. Marcos Alexandrino e Vicente de Paulo, na página 23 do trabalho, diz que uma obra realizada por José Maria, governador do estado X, nunca deverá constar essa informação na placa, e sim, a placa correta deverá ter obra realizada através do governador do estado X, sendo assim utilizada da forma correta o princípio da impessoalidade. Fernanda Marinella, uma grande doutrinadora do direito administrativo, relata que todas as obras, serviços prestados e atividades desenvolvidas não representam nada mais do que a obrigação do gestor político, o seu dever de ser um bom administrador. É preciso lembrar que ele não faz porque é bonzinho, e sim porque ele tem o dever de fazer. Sabe-se ainda que, na prática, essa regra quase não é observada pelos administradores, apesar de caracterizar violação a inúmeros princípios constitucionais. A promoção pessoal também é caracterizada ato de improbidade administrativa. Qual o posicionamento do Supremo Tribunal Federal e do Ministério Público de Minas Gerais a respeito do assunto? O Supremo Tribunal Federal, na página 27 do trabalho, decide que a divulgação do nome de político em placa inaugural de obra pública tem cunho informativo, educativo e histórico. E que as informações que constam em placas resumem-se à mera indicação do cargo ocupado pelo então gestor. E é de interesse, sim, da sociedade ter o conhecimento do administrador responsável pelas realizações. Com essas decisões, surgem algumas dúvidas. Por que não destacar na placa inaugural apenas qual ente realizou a obra? Ou, por que não informar de onde veio o recurso financeiro para a execução da obra? Ou então, por que não enfatizar os nomes dos reais realizadores da determinada obra? Vejamos que essas dúvidas não vêm de hoje, pois Bertolt Brecht, um poeta alemão, nascido em 1898, que faleceu em 1956, dentre seus poemas tem um que nos chama a atenção, que é intitulado de Um Trabalhador ao Ler Pergunta. Um trecho do poema. Quem construiu a Epitápia Tebas? Nos livros, há somente o nome dos reis. Foram os reis quem transportou as pedras? O jovem Alexandre conquistou as Índias. Sozinho? César bateu as galhas. Não tinha com ele sequer um cozinheiro. Frederico II ganhou a Guerra dos 7 Anos. Quem a ganhou para ele? Cada página, uma vitória. Quem cozinhou o banquete triunfal? Cada 10 anos, um grande homem. Quem pagou a conta? Tantas histórias, outras tantas perguntas. O Ministério Público de Minas Gerais tem um pensamento diferente do Supremo Tribunal Federal. E pensa que referidas placas têm caráter não educativo, não informativo e não orientador, restando evidente o louvor próprio e não a preocupação com os princípios constitucionais. A publicidade ganhou contornos de promoção pessoal para fins políticos, caracterizando, no mínimo, intenção de exaltar as administrações que realizaram as obras, sendo caracterizado, assim, a promoção pessoal. Merino Osório, que é um doutrinador do direito administrativo, pensa que a impessoalidade é uma exigência de que o administrador não marque sua atividade administrativa pela perseguição de fins particulares, motivações egoísticas, ambições pessoais que se sobrepõem ao interesse público. A administração tem um sentido e uma característica de permanência, de tal sorte que as características pessoais dos governantes não devam marcar a máquina pública, de modo a torná-la pessoalizada, privada, particular, identificável como suposto proprietário.
As placas das obras públicas instituindo a função de promoção política ou pessoal. Será demonstrado como essa prática de promoção política é executada no Brasil, não apenas por meio das placas inaugurais. Na página 33 desse trabalho, mostra que, na Folha de São Paulo, de abril deste ano, de janeiro a março desse ano, foram publicadas 58 edições do Diário Oficial de Pernambuco. Delas, 47 foi o número de vezes que o governador do estado de Pernambuco, Eduardo Campos, estava na capa. Podemos ver que todas as capas remetem ao nome Eduardo. Nunca governo do estado de Pernambuco, ou então governador do estado de Pernambuco. Curioso lembrar que ele decretou que a publicação do Diário Oficial de Pernambuco será extinta a partir do dia 1º de janeiro de 2015. Curioso ou não, tempo esse que findasse o tempo do seu mandato como governador do estado. Qual a diferença entre propaganda e publicidade? Propaganda nada mais é que a transferência de ideias, seja ela religiosa ou política. Não tem nenhum vínculo com promoção de produtos, tais quais fraldas, copos ou políticos descartáveis. Publicidade é a divulgação essa que tem seu limite na Lei 9.509 do ano de 97. Contudo, alguns políticos ultrapassam esses limites, fazendo com que sejam lembrados durante todo o ano. Não pelo seu trabalho, pela sua execução do seu trabalho, mas sim espalhando felicitações em datas comemorativas, tais quais Tempo Natalino, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia da Mulher. E encontramos espalhado pela cidade essas faixas. Foi criado, na página 36 do trabalho, uma cidade com o nome Luiz Arlindo, e no estado de Zé Carminha. Visitando-se a escola 23 de julho, naquela cidade de Luiz Arlindo, encontrou-se 5 placas, todas com referência apenas ao nome do candidato, do político, e nenhuma delas tem referência ao município, ao estado ou à União. As 5 placas, uma referente à sua criação, sua inauguração, outra à sua reforma, outro ao seu anexo que foi criado, uma à inauguração da biblioteca e a 5ª referente ao PROCON que era utilizado naquele prédio, só que após um tempo foi extinto e depois não tiraram essa placa. A placa continua nessa escola. Outro lugar visitado foi uma praça, a Praça Central, que fica no centro da cidade de Luiz Arlindo. Encontrou-se 2 placas, uma referente à sua criação e outra referente à sua reforma. A Prefeitura Municipal de Luiz Arlindo também encontramos 3 placas, onde detecta-se uma pela sua criação, outra para a sua obra e outra em referência ao nome que recebeu o prédio da Prefeitura Municipal de Luiz Arlindo. Por mais curioso que seja, visitando o cemitério de Luiz Arlindo, também encontrou-se uma placa. Lá nessa cidade nasceu Chavinho, que é um grande ator, conhecido internacionalmente, com filmes inclusive em Hollywood. Diz a placa na íntegra: Luiz Arlindo, através do prefeito Antônio Pedro da Silva Ribeiro, reverencia a memória do seu inesquecível filho, Chavinho, que ao atuar encantou a todos com suas interpretações, sempre valorizando as mais significativas tradições do povo de Zé Carminha. Nossas considerações finais, que encontram-se na página 39, nós entendemos assim que as placas ferem sim o princípio da impessoalidade, sendo uma afronta à nossa Constituição, onde ela está sendo afrontada pelo Supremo Tribunal Federal, que deve ser o guardião da nossa Constituição. Além disso, é um crime de improbidade administrativa, segundo a Lei 8.429, seu artigo 11, cometerá improbidade administrativa todo e qualquer agente público ou equiparado que, por ação ou omissão, afrontar, violar ou cometer atentados aos princípios da administração pública. Existe uma música criada por Lúcio Barbosa, que ficou conhecido na voz de Zé Ramalho, que é Cidadão, o título da música. Vejamos um trecho.
diz que, tá vendo aquele colégio, moço? Eu também trabalhei lá. Lá eu quase me arrebento, fiz a massa por cimento, ajudei a rebocar. Minha filha inocente vem para mim toda contente. Pai, vou me matricular. Mas me diz um cidadão, criança de pé no chão, aqui não pode estudar. Então vejamos que a prática de homenagear quem realmente merece, infelizmente, no país, isso não acontece. Para sanar todas as dúvidas, foi criado um projeto de lei, que se encontra-se no anexo 3 do trabalho. O projeto de lei fictício diz que, artigo 1º, é vedada a inscrição de nomes, símbolos e agentes, ou quaisquer sinais que permitam identificar a gestão administrativa em placas comemorativas de inauguração de obra pública, de qualquer natureza, executadas com recursos da administração pública. As placas farão menção obrigatoriamente aos órgãos públicos que tenham contribuído diretamente para a sua realização. O artigo 2º acrescenta o inciso 8º na Lei de Improbidade Administrativa, que ficaria assim o artigo 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública, qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições. E, notadamente, utilizar ou permitir a gravação em placas inaugurais de obras públicas, nomes, símbolos ou imagens, ou quaisquer sinais que permitam identificar a gestão administrativa, ou sirvam para a promoção pessoal de autoridade ou servidores públicos. O artigo 3º da Lei Comum fala que a inobservância do disposto dessa lei implicará na confecção e fixação de nova placa, cuja despesa será custeada pela autoridade política responsável pela execução daquela obra. O artigo 4º, para finalizar a lei, lembra que as proibições constantes dessa lei são aplicáveis às entidades que, a qualquer título, recebam subvenção ou auxílio dos cofres públicos. Existe uma passagem em Provérbios 21, que diz que todo aquele que segue a justiça e a bondade achará a vida, a justiça e a honra. Queria agradecer a todos os meus amigos que estão aqui, meus familiares, principalmente aqueles que viajaram, saíram de sua casa, deixaram sua obrigação para estar aqui comigo dando essa força. Aos professores da banca, que, se Deus quiser, seremos colegas em breve. Professora Adriana, meu anjo Gabriela, que me ajudou muito a estar aqui a construir esse trabalho. E ao meu grande mestre e amigo, Dr. Márcio Madeira, que não só com esse trabalho me ajudou, mas durante toda a nossa caminhada nessa vida acadêmica, conversando, me apoiando, e faltando 15 dias para entregar esse trabalho, como eu estava desorientado, ele me acudiu, disse, vamos lá e vai dar certo, se Deus quiser, e estamos aqui. Meu muito obrigado a todos vocês. Inicialmente eu queria parabenizar pelo trabalho, um trabalho muito diferente. E durante esses 7 anos que eu estou aqui na instituição, não tenho participado com esse tema. Só para você trouxe uma apresentação muito diferente, né, com a exibição de gráficos do tipo, e faz com que a gente fique melhor, até com tudo que você falou aqui. Foi um pouco ousado, que se não me engano, o Marcelo Lessa está aí, né? Tá aí. Você citou aqui Não. Ah, tá. Porque eu disse Não, que você era Marcelo, não, né? Não reparei dele? Não, também. São nomes fictícios. Tudo que existe na cidade do Luiz Arlindo, do estado de Zé Ficarrinha, é tudo fictício com dados reais. Marcelo Lessa Vidal. Não é esse nome que está aí. Aqui, ó. Pode pensar. Marcelo João Lessa Vidal. Marcelo João Lessa Vidal. O nome dele é Marcelo Vidal Lessa. Lessa Vidal. Uma homenagem que eu fiz a alguns amigos, eu coloquei alguns nomes em adaptação, mas não são nomes reais. Nenhum nome dele. Eu só tenho alguns questionamentos para fazer para você, que é a quem cabe fiscalizar essas placas? O Ministério Público e a sociedade, de forma geral. E qual seria a punição, sem ser como o seu projeto de lei, que hoje tem, qual a punição seria? Improbidade administrativa, como já tem no artigo 11 da lei que a gente comentou, que ele pratica sim improbidade administrativa por ir de encontro aos princípios da Constituição da República Federativa do
Brasil. E até quando ele pode ser observado? Um prazo, para que o cidadão, o Ministério Público possa juizar uma ação de igualdade. Não, sendo observado e após a Constituição, ou seja, após o ano de 88, porque a Constituição só veio, nasceu no ano de 88. Então, a partir desse tempo, aí sim, a sociedade, representada pelo Ministério Público, poderá fazer tal questionamento. Você trouxe o posicionamento do Tribunal de Minas Gerais e os outros tribunais, que entendem? Não o Tribunal de Minas Gerais. O Ministério Público de Minas Gerais, através da comarca de Guaxupé, porque eles entraram com um pedido idêntico a esse contra o prefeito de Guaxupé. Exatamente esse pedido que eles entraram. Eu fiz algumas observações aqui para você consertar no trabalho. Até porque esse trabalho é interessante, eu acho que ele vai servir de referência para outras pessoas. Mas eu vou deixar para o nosso início. Obrigado. Vamos lá, Jorge. Ainda bem que a professora Adriana falou primeiro, porque eu estou sem palavras aí para a sua apresentação, pela sua ousadia. Na verdade, acho que foi 20 minutos aí de nervosismo para você e de tensão para mim, para você ultrapassasse o limite aí dessa... 72 slides. Você que ia dar tempo também, não? Oi? Você que ia dar tempo. Também, eu pensei que não ia dar Menos de tempo. 18. Eu fiquei esperando o professor. Fiquei esperando o professor dizer acabou seu tempo. Menos de 18 Sim, minutos. vai. 18? Menos. Eu devia ter cronometrado também para saber se o professor não está me protegendo. Tem 4 sessões cronometradas na sala. Todo mundo disse que era menos de 18. Mas vamos lá. Vamos lá. Jorge, você me fez lembrar, não um provérbio, mas um comentário assim que cada vez mais se repete. Onde se diz que todo gênio tem um pouco de loucura. E a sua audácia aqui foi um pouco de loucura. Obrigado. Tá? Você trouxe uma apresentação sem igual. Eu nunca vi, eu estou há 12 anos lecionando no ensino superior, desde a graduação à pós-graduação, e nunca vi alguém usar uma banca examinadora. Espero que os colegas da banca tenham aprovado a sua apresentação. Eu particularmente amei, adorei. Achei que as ilustrações deixou o tema mais didático ainda. Gostei quando, no começo do semestre, você me procurou com essa temática, e eu acho que sofri junto com você quando não tinha um orientador para orientar, até porque eu dizia, é um tema bom, é um tema simples, é um tema que faz parte do dia a dia, é um tema que provoca todo cidadão quando vê essa autopublicidade com o erário público, né, custeado pelo erário público, e que nada se faz em relação a isso. E eu me lembro, Adriana, que em um dos encontros eu perguntei, tá, e o que é que acontece hoje? Isso, você perguntou, o que é que pode ser feito hoje? E até meio que instiguei. Eu não sabia, se eu soubesse que ele era tão louco, eu não tinha instigado não. Mas meio que instiguei para dizer, depois formado, faça algo, provoque o Ministério Público. Acho que uma ação como essa, inclusive, vai trazer muita publicidade para teu nome como alguém como um operador dentro do direito. Sabendo que virá também muita retaliação por conta disso. Porque junto com uma ação como essa, tem muita gente poderosa envolvida. Então virá muita retaliação também. Por outro lado, será admirado também por boa parte da população brasileira como um todo. Tá? Ajustes têm a fazer sim no trabalho, como por exemplo trazer o principal resultado para o teu resumo. Tá? O principal resultado do trabalho. Você apresentou tudo que o resumo precisa ter, mas precisa completar as cerejas do bolo, que é o principal resultado. Tá? E também, no caso da tua conclusão, das considerações finais, que a gente vai fazer transição também. A citação que você colocou, trocou música e uma citação, aí você deve colocar. Em considerações finais. Você pode falar com outras palavras, né? O que for de contextualização teórica de leis nos capítulos. Você vai dar uma música, você pode falar da música, mas fazer um comentário com as suas palavras. Quanto ao artigo 11 aqui, você pode dizer que, de acordo com o artigo 11, mas ele tem que ser mencionado no trabalho. Então é só notar. E a música, tua epígrafe está muito boa, mas eu pegaria a música e colocaria na epígrafe. Porque eu acho que representa bem o teu
ver com o trabalho, ele está lendo essa música. Mas aí ele pode falar que, de acordo com a epígrafe, como pode ser observado na epígrafe, e resolve o problema das tuas considerações. Tá? Que não é um problema, mas só foge ao clássico, foge ao que é feito normalmente. Tá? E aqui tem uma série de observações, detalhezinhos que eu vou mencionar agora. Você, quando a pegar, vai ficar furioso com você mesmo, porque deixou passar isso, você disse. Mas isso não diminui nada o legado que tua pesquisa está trazendo aqui hoje. Tá? Parabéns pelas citações. Eu não encontrei um erro nas suas citações inteiras, toda ela, da primeira página à última. E principalmente parabéns pela ideia e de transformar algo simples em uma pesquisa acadêmica, uma pesquisa científica. E na minha opinião você conseguiu isso. Você está de parabéns. Obrigado por tudo. Não só pelos comentários, mas por tudo que a senhora me ajudou. Desde agosto, quando a gente teve o primeiro contato, e uma monografia já pronta, com mais de 60 páginas só de conteúdo. E a senhora sempre me ajudando, me ajudando. Mudei de orientador 3 vezes. E a senhora sempre do meu lado, me apoiando. Não, eu só lamentei não ser advogada, senão eu te orientava assim. Quem sabe, quem sabe. Não, já tem muito na família, eu quero ser um pouquinho diferente, igual a você. Tá, obrigado. Jorge, você está de parabéns, seu trabalho é excelente. Eu peguei seu trabalho já na época que dava. Aí só fez arrumar ele, mas cortamos algumas coisas. Mas eu não pego trabalho normalmente nessa fase final. Eu não pego trabalho, eu acho que o trabalho já está pronto. Mas quando eu vi a qualidade do seu trabalho, eu peguei para a gente poder ajeitar ele para não se perder no trabalho nessa qualidade. E eu vou dizer a mesma coisa que eu disse a Magna, que eu estou me sentindo um jurado hoje do Ídolos. Os caras estão chegando aqui, a gente espera o cara vai cantar um negocinho e o cara sai. Ontem você me mostrou o que foi que eu falei ontem. Rapaz, vai dar tempo de mostrar esse slide. Você dá tempo. Se você acha que dá, então vai. E realmente você surpreendeu com a sua apresentação. Você pegou, e é o que eu sempre digo aqui, quando eu já conversei com o Gabriel já participou de vários encontros comigo. E o banco, quando a gente vê que o aluno pega no trabalho uma coisa simples, ele consegue dar uma colocação científica. Às vezes, você não precisa procurar temas mirabolantes para fazer um trabalho de conclusão de curso. E aí, o teu exemplo é fácil. Você pegou uma coisa extremamente simples, uma coisa que todo mundo vê no dia a dia, exato. E que até hoje ninguém, pô, é mesmo, rapaz, eu nunca despertei para isso. Eu nunca tentei, é mesmo. E aí o cara vai sair hoje, o pessoal todo mundo vai sair hoje, pô, vai ficar olhando os quatro lá dentro. Então, está de parabéns, eu me sinto extremamente feliz de ter ajudado você a poder concluir o seu trabalho, porque eu não participei da construção. Eu que agradeço, porque falta, como eu já disse, faltam 15 dias, o senhor pegou esse trabalho, leu, devolveu para fazer os ajustes. Eu realizei os ajustes. Depois o senhor leu de novo, disse, ó, dá uma olhada no português, se vai entrar alguém, dá uma olhada. Então, eu e minha namorada fez essa organização em português, devolveu, o senhor leu de novo, poxa, isso aí tá bem. E depois, isso tudo em 15 dias. E essa semana ainda deu para ver meus slides, e ainda viajou, família e recuperação. Imagina isso no semestre todo, né? Então, agradeço de verdade.